Amém, irmãos? Abra comigo a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 18. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse texto é muito conhecido de todos, eu creio. É um texto muito ministrado. E mais uma vez o Senhor vai ministrar em nossos corações. Amém? Que a palavra dele renova sempre. Sempre que é ministrado, ele fala de forma diferente. Nós vamos ler 18, do 1 ao 6. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas. E o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este olheiro? Diz o Senhor. Eis que como o barro está na mão do olheiro, assim estáis vós em minha mão, ó casa de Israel. Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. É um texto muito conhecido, né, irmãos? É muito citado, né, o vaso na mão do olheiro. E eu posso falar com propriedade de vaso, eu gosto muito de planta. Gosto muito. As irmãs sabem, principalmente a Rosa, né, Rosa? A gente troca figurinha. E falando sobre o vaso, hoje tem muita diversidade de vaso, né? Tem vaso de plástico, de madeira, de vidro, tem N tipo de material para fazer um vaso. Só que a Bíblia, ela cita mais o vaso de barro. Tem texto que ela cita outro material, mas o vaso de barro é o mais citado. E eu orando e perguntando a Deus, o que é que a gente tem que aprender com essa questão que Ele nos chama de vaso? E Deus, eu tinha no meu coração o desejo de ministrar duas palavras. Estava entre duas, na verdade. E na quarta-feira, na nossa oração, no nosso momento, eu pedi aos irmãos que orassem por mim, e me ajoelhei, os irmãos oraram por mim. Não se lembra se o pastor Anderson lembra, mas eu falei com Deus, se for para me pregar essa palavra, usa uma pessoa para falar uma palavra. E ele falou que Deus possa te usar no domingo como um vaso. Glória a Deus. Amém? Deus, ele fala, irmãos. Ele confirma a palavra dele. Porque é ele que fala com a igreja, não somos nós. Eu não tenho nada para falar com os irmãos. Quem sou eu, né? Não sou nada. Sou só uma pecadora que o Senhor redimiu dos pecados. E todo dia que eu acordo, eu agradeço o Senhor, porque outrora eu estava do outro lado. E eu não canso de agradecer ao Senhor, porque a minha vida foi uma vida muito difícil. Eu sei que todos nós somos pecadores, mas eu tive uma vida muito suja. Mas Ele é o Deus que limpa, que transforma. Amém? Então, irmãos, esse texto diz, né, Jeremias, ele diz, né, o Senhor diz para ele, desce à casa do olheiro e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do olheiro e eis que ele realizou um trabalho nas rodas. E o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do olheiro. Então fez dele novamente outro vaso. Quando cita vaso, somos nós, amém? Amém. E não sei se os irmãos sabem, eu gosto muito de plantar, mas eu nunca tinha pesquisado sobre o vaso, como que o vaso é feito, e muito menos o vaso de barro. O vaso de barro é menos usado, a gente usa mais os outros, que ele é um pouco mais caro. A gente usa muito de plástico, de outros materiais. E eu fui pesquisar, e o Senhor ministrou maravilhosamente no meu coração, eu creio que vai ministrar no coração da igreja também, amém? E como que é feito esse vaso? Primeiramente, o barro, ele é peneirado. Eu não pensava que o barro seria peneirado.
o vaso, para ele ser feito, esse barro, ele é impuro. Então, pega uma peneira e vai peneirar esse barro. E vai tirar as impurezas desse barro. Vai tirar os toquinhos, pedaço de toco, folha, areia grossa, pedacinho de pedra, tudo aquilo que tem de impuro nesse barro, ele passa pela peneira e ele é purificado. O material para se fazer o vaso, que é o barro. Olha que tremendo, irmãos. Vamos trazer isso para a nossa vida. Como que o Senhor te pegou? Como que ele pegou esse barro? A minha ele me pegou muito suja, com muitas pedras, com muito torrão, com muito areia grossa. E ele pega esse material, trazendo para o mundo espiritual, lógico. Não estou falando do mundo físico, estou falando do mundo espiritual. Trazendo o mover de Deus nas nossas vidas, o trabalho do Senhor com esse barro. E é peneirado, e aí para esse barro purificar, ser um barro lisinho, para se fazer o vaso. Porque quando você compra o vaso, quando você vê nas lojas, já está todo lisinho, todo bonitinho, né, daquela forma ali. Aí tem pequeno, tem grande, tem médio, né, tem N tamanhos e formas também. Tem redondo, tem tipo bacia. E como se não fosse pouco ele tirar ali as impurezas daquele barro para se fazer o vaso, depois dele ser limpo, ele amassa o barro. E não amassar esse barro, às vezes dói. Como em mim doeu muitas vezes tudo aquilo que eu tinha feito. E ele vai ali amassando aquele barro para fazer o vaso que sou eu, que é você. Glória a Deus. Amém? E ele vai amassando. E isso, de certa forma, nos machuca. Porque quando nós viemos ao Senhor Jesus, quando nós viemos sujos, nós sabemos que temos que ser limpados, temos que ser tratados. E o Senhor ministrou muito no meu coração. E esse eu amassar, irmãos, dói. Mas você tem que se permitir esse processo. Porque a transformação só vem através do Senhor tratar comigo e com você. Se Ele não limpar, se Ele não te amassar, nós não somos tratados. Amém? E quando é feito esse vaso, quando é feito esse processo, aí que o barro está prontinho, está limpinho, está lisinho, ele vai para a forma, que é uma roda. É colocado ali o olheiro, coloca ele ali, naquela roda, para se fazer o vaso. E aí, novamente, nós somos tratados pelo Senhor. E é uma roda, só de ser uma roda já há tratamento, porque a roda ela não tem fim. Ele vai passando ali aquele vaso, e o interessante é que o olheiro, o vaso não é feito de fora para dentro. Ele é feito assim. Ele é feito de dentro para fora. Ele vai moldando. Esse vaso está sendo moldado todos os dias. Por isso nós precisamos de permitir esse tratamento. Porque muitas vezes, muitos de nós não permitimos esse tratamento. Queremos questionar o Criador, queremos questionar o olheiro daquilo que está sendo feito na nossa vida. E ele vai fazendo ali, vai criando o molde, vai fazendo ali, às vezes um pequeno vaso, às vezes um vaso muito grande, um vaso muito profundo, um vaso pode ser rasinho, que é tipo uma bacia, mas é o olheiro que define como que vai ser. É o olheiro que trata com nós. Você precisa permitir. E aí nós vamos caminhando pela palavra. E abra comigo a sua Bíblia. Isaías 29. Se você voltar um pouquinho para trás aí na sua palavra. Isaías 29, verso 16. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Glória a Deus. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor.
29, 16. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Certamente, o seu colocar as coisas aventuradas será considerado como barro do olheiro, pois dirá a obra daquele que a formou, ele não me fez? Ou dirá a coisa modelada daquele que a modelou, ele não tem entendimento? Amém? Amém. Muitas vezes nós queremos questionar Deus, tem que ser dessa forma, tem que doer tanto, mas Ele sabe todas as coisas, Ele conhece o seu interior, por isso que Ele começa a modelar de dentro para fora, porque se fosse de fora para dentro, não seria feita a obra que tem que ser feita nas nossas vidas. Amém. Que é o interno que manda. Nós vemos muitas pessoas com aparência de santo, mas o que tem dentro não tem nada de santo. Nós temos que nos santificar a cada dia. Nós temos que permitir o olheiro tratar com esse vaso cada dia que passa. Amém? Amém. Abra comigo também a sua palavra lá em Romanos, capítulo 9. Glória a Deus. Romanos 9, 20 e 21. Glória a Deus. Nós vamos meditar no 20 e 21. Quem somos nós para questionar o Criador, meu irmão? Diz assim a palavra de Deus. Mas, ó homem, quem és tu para contendes a Deus? Dirá a coisa formada ao que a formou, porque tu me fizestes assim? Não tem o olheiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso, para honra e outro para desonra? Vamos ler também 2 Timóteo. 2 Timóteo 2, 20 e 21 também. Segundo Timóteo. Amém? Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para honra e outros para desonra. Portanto, se um homem se purificar dessas coisas, será como vaso para honra, santificado e idôneo para uso do mestre, preparado para toda boa obra. Se nós permitirmos esse tratamento, se nós dermos honra ao Senhor, esse tratamento vai ser feito. Nós vamos ser usados para honra, glória e louvor dele. Mas o Senhor não nos fez como robôs, amém? Ele te fez de carne e osso, com livre-arbítrio para escolher. Você pode escolher ser tratado ou não. Vaso você vai ser de qualquer forma, mas você pode decidir se você quer ser tratado pelo Senhor ou não. Você pode decidir. Eu e você, nós podemos decidir. Vamos decidir pelo melhor, que é servir ao Senhor, quer nos ceder a Ele, quer nos render a Ele, todos os dias nos render a Ele, nos rendermos a Ele. Dizer, Senhor, trata com esse vaso sim. Se for preciso, refaz esse vaso, quebra esse vaso e faça ele de novo. Nós precisamos, irmãos, de nos achegarmos cada dia mais a Deus, deixarmos Ele trabalhar em nossa vida. E interessante também do vaso de barro, é que quem mexe com planta sabe que o vaso de barro, ele é o vaso que mais absorve água. Você pode colocar água num vaso de plástico, se ele não tiver furinho embaixo, a água não vai ser absorvida. Não vai sair. Mas o vaso de barro, quando você coloca a água nele, ele automaticamente suga a água. Você e eu fomos feitos para isso. Para absorver a água da vida.
Amém? Que a cada dia nós possamos absorver tudo que o Senhor tem para nós. É muita coisa que Ele tem para nós, irmãos. É muita bênção. É vida eterna. Aleluia. É vida eterna para todos nós. Mas depende de mim e de você nos rendermos a Ele. Deixar Ele trabalhar nesse vaso da forma que lhe agrada. E não que agrada a mim e a você. Porque muitas vezes não vai agradar. Muitas vezes vai precisar de renúncia. A maioria das vezes depende de renúncia. Mas o que Ele tem para nós é muito maior que isso. Amém? E para encerrar, vamos abrir também a nossa palavra, as Santas Escrituras, Isaías 64. Glória a Deus. Trata sim, Senhor, conosco, a tua igreja. Eis-nos aqui, Pai, para ouvir e obedecer a tua palavra. Isaías 64, verso 8. Isaías 64, 8. Agora, porém, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e tu nosso olheiro, e nós todos somos o trabalho de tua mão. Amém? Amém. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor, você pode exaltar o nome dEle. Bendito é o teu nome, Senhor. Nós somos sim vasos nas tuas mãos, Pai, mas queremos continuar sendo vaso nas tuas mãos. Amém, meu irmão? É uma pequena palavra, mas de grande valor. Lembre-se, independente de tudo que acontecer na sua vida, você é um vaso na mão do olheiro. Foi Ele quem te formou. Foi Ele que escolheu o seu tamanho. Foi Ele que escolheu onde você vai ser colocado. A escolha dele não é sua. O vaso não escolhe como ser feito e nem onde ficar. E nem como proceder. O vaso tem que obedecer ao olheiro. O olheiro é que manda em nós, amém? Coloque sobre os seus pés, vamos orar.